Bora falar de futebol? O Palmeiras, cabeça fria, coração quente, não está mais em campo neste ano? Essa é a pergunta que fica depois da derrota para o Corinthians por 2-0. Digo isso porque esse confronto ele colocou em xeque várias questões que, de um modo geral, fazem um time campeão e que o Palmeiras não está mais apresentando, embora estivesse, por exemplo, no mês de setembro. Mas no mês de outubro os problemas começaram a aparecer e me parece que diante do Corinthians os problemas se consolidaram e se apresentaram num só jogo. Vamos falar sobre isso e mergulhar nesses problemas? Claro que vamos, mas antes eu vou me apresentar para a galera que está chegando aqui no canal do Fragoso. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa é uma delas. Claro que eu conto com o seu clique aqui no botão de inscrever-se no canal. Seja mais um inscrito, quero chegar em 100 mil logo. Além disso, clica no sininho para ativar as notificações e receber sempre que pintar vídeo novo. Também clica no botão do like e do hype para dar uma moral e mostrar para o YouTube que o trabalho é bom. Evidente que eu espero um comentário seu aqui embaixo sobre o tema do vídeo, sobre a opinião ou sobre o que você bem entender, sempre em alto nível. Combinado? Bora mergulhar então no tema do vídeo? Veja só. Primeira coisa. O Palmeiras que entra em campo diante do Corinthians, ele é um Palmeiras que sabia da relevância do jogo, estava também mais descansado, mais fresco, tem trabalhado mais tempo do que o Corinthians, que basicamente ficou em recupera e joga entre Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana nas últimas semanas. Então, o Palmeiras tinha a seu favor um coletivo mais bem organizado, mais cascudo, um time melhor e, além de tudo, mais fresco. Diante de um cenário muito complicado, que é a Neoquímica Arena, onde o Corinthians só havia perdido um jogo, só perdeu um jogo em todo o Campeonato Brasileiro, que foi para o Botafogo, mas vinha de um jogo extremamente desgastante na quinta-feira, muito cansado, pela batida de sequência de campeonatos, e tinha a seu favor não só a Neoquímica Arena, mas também o cenário de que um empate era um bom resultado e não faria a equipe voltar para a zona de rebaixamento diante de um Palmeiras que luta pelo título brasileiro. É um time muito forte, muito regular. Mas veja só, quando nós olhamos para esse Palmeiras que entrou em campo contra o Corinthians, a gente percebe muitos problemas. O primeiro deles, Abel já citou na coletiva, mas ele resumiu a derrota a esse problema, e eu não acho que é só esse o problema do Palmeiras. A falta da eficácia. É fato. Palmeiras teve 4 oportunidades de colocar a bola na rede antes do Corinthians colocar dele, e não fez o gol. Méritos para o Hugo Souza? Tudo bem, méritos para o Hugo Souza. Mas ao mesmo tempo, o Palmeiras, ao longo do jogo, mostrou alguns velhos problemas. Além da ineficácia, que era um problema que parecia ter acabado no mês de setembro, principalmente, o Palmeiras viu o seu lado esquerdo cometer muitos erros e ser pouco agressivo e pouco criativo. Um Felipe Anderson muito abaixo da média, um Felipe Anderson pouco agressivo, com muitos passes para trás, quando os passes eram para frente quase sempre ou eram interceptados ou eram muito longos. Um Felipe Anderson que buscou pouco jogadas individuais, não buscou finalizar. Assim como o Caio Paulista não foi potencializado por ele, como em muitas ocasiões já aconteceu com ultrapassagens ou com jogadas de tabela. Então esse lado esquerdo ele ficou nulo. E o lado direito do campo teve um Estevão tentando jogar, tentando criar, mas um Richard Rios muito abaixo da média, atrapalhado com a bola, perdendo tempo de bola tanto com ela quanto no momento de dar bote. Num jogo muito fraco do Rios, que também não apareceu para fazer tabelas, pouco apareceu para gerar jogo e finalização nem se fala. Então o Palmeiras ficou basicamente com um Estevão tentando pelo lado direito, um Veiga trabalhando por dentro para tentar achar espaço para buscar passe ou finalização, mas sem um Rios para ajudar ficou bastante complicado, e um Flaco Lopes que perdeu 2 boas oportunidades que não se perde em jogos decisivos. Sendo assim, o Palmeiras teve 30 minutos em que jogou no campo de ataque, de fato sufocou o Corinthians, mas o Corinthians estava pronto
para receber essa pressão, porque sabia que o Palmeiras precisava da vitória. Enquanto o Corinthians sabia que o empate não seria de todo mal, olhando para a rodada. O Palmeiras ainda verá o Botafogo entrar em campo. Sendo assim, resumir o jogo a esses 30 minutos em que o Palmeiras de fato foi para cima, foi impositivo e foi ineficaz é pouco. Porque, sendo impositivo, mesmo ineficaz, o time não foi eficiente para criar muitas jogadas, porque teve muito tempo de posse de bola no campo de ataque e criou essas 4 oportunidades que eu citei. Só que ao mesmo tempo viu o Corinthians chegar 2 vezes com muito perigo nos contra-ataques. E na terceira oportunidade que o Corinthians teve, colocou a bola na rede. E aí a gente vai para um outro problema. O primeiro foi a ineficácia. O segundo problema é a cabeça fria. A partir do momento que o Palmeiras toma o gol, o time deixa de pensar mais o jogo. Mesmo com Felipe Anderson, Caio e Rios em noites ruins, o Palmeiras estava no campo de ataque e estava conseguindo achar algumas jogadas. Dali para frente não achou mais. Dali para frente foram vários passes desperdiçados, jogadas afobadas, erros em cruzamentos também, sem nenhuma mira ou nenhum alvo na grande área. E o Palmeiras, que tem a cabeça fria de modo geral para ser o time da virada, ou tinha, não apareceu. O Palmeiras eficaz dos últimos anos, que vencia partidas por 1-0 na reta final, às vezes não criando tanto, mas também não sofrendo, não apareceu. Então, ofensivamente, jogadores que precisavam dar uma resposta não deram. A eficácia desapareceu. E a segurança defensiva não estava presente. Esses fatores são fatores importantes para uma equipe arrancar para um título brasileiro. E que o Palmeiras estava mostrando em setembro. Mas em outubro começou a ratear. E agora, nesse início de novembro, contra o Corinthians, no momento em que o time, e aí nós vamos para o terceiro ponto, no momento em que o time tem tempo para treinar, no momento em que o time tem tempo para descansar, a equipe não mostra evolução. E aí vem o problema de resumir o jogo aos 30 minutos do primeiro tempo. Não houve cabeça fria para o Palmeiras ser perigoso no restante do jogo, mesmo com mais posse de bola. O Corinthians acabou sendo mais perigoso, mesmo com menos posse de bola. Com passes do Garro, quando o Palmeiras não fazia cobertura, com arrancadas do Yuri Alberto, o Corinthians acabou chegando e fazendo o segundo gol. Enquanto o Palmeiras teve no segundo tempo, de fato, um lance perigoso com o Aníbal finalizando muito mal inteiro na jogada, depois de uma jogada do Estevão de novo pelo lado direito, e o Rony dando uma cabeçada em que o Hugo Souza faz uma nova defesaça. Foi muito bem o Hugo Souza no jogo. Fora isso, o Palmeiras teve muito a bola e não mostrou, mesmo com muito tempo para treinar nos últimos tempos, não mostrou variação de jogo. Entraram Dudu, Maurício, Rony, Vanderlan, Gabriel Menino e o Palmeiras não melhorou. O Palmeiras não se impôs fisicamente. O Palmeiras não conseguiu ser um time que fez o Corinthians se sentir sufocado no segundo tempo, mesmo tendo mais tempo para treinar, para buscar variações, para melhorar o sistema de jogo. Então não dá para resumir a falta de eficácia. A falta de eficácia, na minha concepção, seria de fato algo a se colocar se ao longo de todo o jogo o Palmeiras fosse muito eficiente na sua construção, o Palmeiras estivesse o tempo todo criando jogadas e na hora de fazer o gol ao longo de todo o jogo desperdiçasse as chances. E não foi isso que aconteceu. Nos primeiros 30 minutos, sim. O Palmeiras criou 4 oportunidades. Depois, nos outros 70 minutos, podemos colocar assim, com acréscimos, o Palmeiras criou 2 oportunidades, 2 boas chances, com Aníbal e com Rony, mais nada. Sendo assim, quando se observa que o Palmeiras finalizou 17 vezes, não colocou a bola na rede, viu o Corinthians finalizar 6 vezes, colocar 2 bolas na rede e poderia ter feito mais gols, olhando para o recorte anterior, o Palmeiras viu o Fortaleza ser perigoso, fazer 2 gols e o Palmeiras marcou 2. Saiu com empate, mas poderia ter perdido o jogo também.
um Palmeiras que viu em Palmeiras e Red Bull, o Red Bull ser mais perigoso e jogar muito mais tempo, inclusive, no campo de ataque do que o Palmeiras, que foi passar a jogar a partir dos 35 do segundo tempo. E contra o Juventude, a eficácia foi fundamental porque o time levou 3 gols. Sendo assim, veja só, não dá para falar que foram só erros individuais que levaram o Palmeiras a perder o jogo, se o Palmeiras sofreu 7 gols nos últimos 3 jogos. 3 do Juventude, 2 do Fortaleza e 2 do Corinthians. Há um problema claro no sistema defensivo, que é o melhor ainda do Campeonato Brasileiro por conta do que aconteceu antes e não agora. Há uma oscilação clara no sistema defensivo do Palmeiras. É um momento ruim, claramente, no sistema defensivo do Palmeiras. Assim como, olhando para jogo contra a Red Bull, para jogo contra a Fortaleza, para jogo contra o Corinthians, o Palmeiras vai voltando a ter dificuldade para colocar a bola na rede. E aí você une esses 2 fatores, fica difícil embalar a sequência de vitórias. Não à toa, nos últimos 4 jogos o Palmeiras tem 1 vitória. Esse resultado diante do Corinthians, na minha concepção, ele fala bastante sobre um momento de oscilação grande para baixo do time. Tanto ofensivamente, quanto defensivamente e psicologicamente. Tendo em vista que a equipe está bem em termos físicos, já que tem muitas semanas para trabalhar, para se recuperar e para trabalhar, mas psicologicamente não entra com atitude competitiva contra o Red Bull Bragantino, entra com uma atitude competitiva mais baixa do que a do Fortaleza no Allianz Parque e diante do Corinthians, no momento em que sofre o gol, tem a cabeça quente e não fria o suficiente para não conseguir mais ser perigoso, ainda que não estivesse fazendo um grande jogo pelo lado esquerdo, ainda que o Rios não estivesse bem na partida. Mas estava até construindo para criar uma marcação alta e roubada de bola. Para mim, o Palmeiras nesse momento não tem cara de time campeão. Um time que não é sólido defensivamente, um time que está precisando criar muito para colocar bolas na rede e um time que não está conseguindo lidar com a atitude competitiva que uma reta final costuma exigir. Foi esse o recado dos últimos jogos e desse confronto contra o Corinthians. Vamos ver daqui para frente o que vai ser. Não dá para cravar que o Palmeiras não vai ser campeão brasileiro de jeito nenhum. É um momento de oscilação. Até quando esse momento de oscilação vai durar? Quando que o Palmeiras vai recuperar o seu poderio ofensivo e a sua eficácia, que em setembro era muito grande? Quando que vai recuperar sua solidez defensiva, que em setembro foi muito grande? Quando que vai recuperar sua atitude competitiva, que em setembro foi muito grande também? Recuperando esses 3 fatores, o Palmeiras volta a lutar pelo título brasileiro. O problema é, para o Palmeiras, vai dar tempo? O Botafogo dará essa margem ou abrirá distância na próxima partida diante do Vasco? Tudo isso está em jogo. É uma reta final e vacilar, perder pontos, negociar pontos, pode ser fatal. A ver qual será o destino da rodada, já que o Botafogo ainda não entrou em campo. Mas o que o Palmeiras apresenta nesse momento não tem cara de time campeão. Sem a solidez defensiva, sem a eficácia ofensiva e sem a atitude competitiva da famosa cabeça fria que o Abel Ferreira tanto coloca nos seus jogadores. Claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo, quero o seu olhar para o momento do Palmeiras, para o clássico, que o Corinthians saiu vencedor e muito provavelmente dali para frente embale para escapar do rebaixamento, enquanto o Palmeiras deve torcer para contar com a sorte, com os resultados e tentar seguir na luta pelo título. Quero o seu comentário aqui embaixo, quero a sua inscrição, quero o seu like, quero o seu hype. Claro que eu quero falar muito sobre futebol, ouvir opiniões divergentes, sempre em alto nível. Combinado? Manda um vídeo para todo mundo. Bora falar de futebol.